Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá, sejam todos bem-vindos. Que alegria poder voltar mais uma vez aqui no canal para esse vídeo. Então hoje, dia 21 de junho de 2021, Nova Era, parte 8, limpando a lama inconsciente individual. E também tem a coletiva, mas hoje nós vamos falar sobre a parte individual. Bom, é necessário que compreendamos que tudo aquilo que nos acontece de bom e de mal vem da nossa consciência. Bom, eu vou ler um trecho aqui de um livro, tá? Um livro pequeno, é um livro simples, pequeno, complexo de se entender, tá? Que é O Caminho Infinito. E a gente tem uma parte do livro Caminho Infinito que se chama Sabedorias do Caminho Infinito, tá? E bem no início do Sabedorias do Caminho Infinito tem um trecho que diz assim, ó: comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. E logo abaixo ele explica o seguinte: nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Reconheça a Deus, logo abaixo tem uma outra frasezinha que também é detrimento deste primeiro tópico aqui, tá? Reconheça a Deus como substância, lei e atividade de tudo que é. E deixe logo a seguir de se imiscuir física ou psiquicamente com o mundo externo.
visualizar as coisas de uma forma mesquinha, tá, gente? Tá? Física ou psiquicamente com o mundo externo. E volte-se para dentro de si mesmo e resolva aí todas as aparências. Bom, então, continuando aqui com a nossa leitura, nós temos aqui um trecho deste livro. Esse livro é um pouquinho maior, tá? Mesmo magnitude espiritual, até mais elevada, Lao Tse, o Tao Te Ching, que fala o seguinte: a simplicidade do sem nome também se inicia no não desejo. O não desejo traz quietude. O céu e a terra por si estarão em retidão. Então, a partir do momento que o não desejo, que não desejamos mais nada e alguma coisa, e a partir do momento que a gente não está desejando ou contemplando ou estando em meditação, esse não desejo ele traz quietude. Quietude de quê? Dos pensamentos, da mente, tá? Então aqui ele faz a tradução, né? O tradutor aqui ele vai explicar dentro da literatura o que significa este trecho, esta poesia, esta estrofe, tá? Então diz assim: se a simplicidade do sem nome é o resultado da ausência do ego no seu coração, não havendo ego, não haverá desejo. E não havendo desejo, haverá simplicidade de uma só fonte ou raiz alimentando todas as existências. Essa é a simplicidade do sem nome, o absoluto que se inicia no não desejo. Quietude é o estado que a pessoa encontra quando pratica a meditação. Não falamos na meditação anteriormente aqui? E alcança o Tai Chi, ou a consciência universal. Então, a estrofe ensina que a ausência do ego traz a quietude para a consciência do praticante. E quando ele alcança esta etapa, durante a meditação, seu céu, sua terra, símbolos das suas qualidades de energias yin e yang, no mundo manifestado encontram-se separadas e estarão por si mesmas unidas em retidão. A união com o todo, né, gente? Bom, indico Tao Te Ching, tá? Um livro de magnitude espiritual tão elevada quanto o Caminho Infinito. Então é um livro também complexo de se entender. O Caminho Infinito é complexo também, mas à medida que você vai lendo, vai degustando a leitura, ele se torna um livro mais um livro compreensivo. Bom, por que a gente fala, né? Limpando a lama inconsciente individual. Bom, a primeira coisa a ser entendida é que o inconsciente e o consciente é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, portanto, é uma maneira que os pesquisadores, as pessoas que trazem, resolveram dividir a mente para poder explicar, tá, o mecanismo de funcionamento da mente. A mente consciente, tudo aquilo que você percebe, que você está, né, percebendo com os seus sentidos físicos, que na verdade não é estar realmente consciente. E a mente subconsciente é aquilo que se manifesta e você nem percebe, que é o conteúdo que está lá debaixo do tapete, debaixo do concreto. Bom, este vídeo também vai para os irmãos que estão em fase de catarse, em fase de processo de ressonância harmônica também, para aqueles que estudam também Joel Goldsmith, tá? Nesse canal também a gente trata aqui dos conteúdos de Joel. Então é um apanhado de tudo, é uma explicação de tudo, o porquê que acontece as catarses, porquê que tem que haver a limpeza. Esta taça aqui, gente, ó, tá cheia de água, tá? Eu vou tomar um pouquinho. Tá cheia. O conteúdo desta taça é água. Nossa mente também está cheia. Está cheia do quê? Do que você tem
na casa, né? Um áudio do Joel Goldsmith. O que temos na casa? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós mentalizamos, desde a fase inicial até a fase adulta. Aquilo que a gente aprende na escola, na faculdade. Então, sem questionar, a gente acaba aceitando porque a gente não tem conhecimento. Então, tudo isso está dentro de nossa consciência. Quando iniciamos processo terapêutico, seja ele qual for o processo de terapia, nós temos o chamado que o pessoal deu o nome, né? A psicologia deu o nome de catarse. Então, catarse, na verdade, são os paradigmas, o sistema de crença, tudo aquilo que a gente acredita que está se manifestando, que está expurgando, que está limpando ali. Então, dentro deste um mês fora dos vídeos, a gente está tendo muitas experiências, muitas verdades sendo reveladas. Então a gente deu um tempo nos vídeos. E estamos dando um tempo também de publicações. E agora a gente está retornando. Então já quero deixar antemão avisado a vocês aqui que nós vamos fazer um trabalho diário a partir das próximas gravações da próxima semana. Fiquem atentos aqui no canal. Não esquecendo, né? Se inscrevam no canal, dão um curtir, um joinha para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Tá? Então, vamos compartilhar a todos que estão precisando que chegue essa informação. Então, gente, assim, tudo que nos acontece quando a gente entra para um caminho espiritual, normalmente, às vezes, não é como a gente quer as coisas. Então, a gente passa por processo de perdas, processos de conflitos que nos aparecem, e isso mostra o conteúdo que a gente tem dentro de nós, dentro da consciência, que está sendo mostrado ali para a gente poder trabalhar, poder elaborar isso em nós mesmos, dentro da consciência. Porque, como nós vimos nas leituras que a gente fez no início aqui, tanto Lao Tzu como Joel, eles falam que não existe algo externo. Tudo está no interno. Nós temos um mundo em particular. E esse mundo particular é manifestado, é criado a partir da interpretação, a partir do conteúdo que a gente tem em nossa consciência. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né, por que parou? Por que eu estou tendo perdas? Por que está acontecendo isso comigo e não aceita? Por quê? Porque essas informações, gente, elas são impregnadas no corpo, no nosso corpo. Então a nossa mente, o nosso ego, ele é totalmente mantido por essas informações. É tudo aquilo que a gente acredita. São os nossos paradigmas, os nossos sistemas de crença. E quando a gente vai mexendo nesse sistema de crença, né, o nosso ego ele tem um mecanismo fisiológico, tá? Ele gera uma resistência interna, tá? Gera uma contração muscular, gera somatização, gera todas as coisas. E quando entra uma energia com uma informação mais forte, um estudo, porque tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo, vai do observador escolher o que ele quer trabalhar. Efeito dupla fenda, escolha. Então aqui a gente já está falando também de mecânica quântica. Tá, então se o observador ele escolheu trabalhar com onda, então entrou uma onda e essa onda ela vai entrar gerando uma interferência construtiva. Tá, e o que acontece com a interferência construtiva? Gera uma única onda. Tá, e o que tem lá? O que o ego faz? O ego ele emite, é um sinalzinho, ele emite uma força contrária, uma resistência contrária, não deixando essa onda se propagar dentro da consciência. E aí começa a gerar essas questões de limpeza, e a onda ela está batendo, está limpando, e a pessoa resistindo. Por isso que temos que ter muita resiliência, que é a primeira coisa. Neste processo é resiliência, paciência. Porque várias coisas vão se manifestar, várias coisas vão parar na vida. Por quê? Porque existe uma crença ali, existe um paradigma ali.
Tudo aquilo que nós não conhecíamos antes vai ser manifestado. Vai ser revelado em nossa consciência, vai ser revelado através de nós, para a gente poder trabalhar através de partículas, acontecimentos, tudo, para a gente poder trabalhar internamente isto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá. Uma semente, tá? Uma semente a gente pega na mão, a gente consegue tatear a semente. Da onde que veio a semente? Quem criou a semente? O que fez manifestar a semente? A consciência. A consciência é a substância de todas as coisas. Tudo que há é substância. A consciência é a substância de tudo que há manifesto. O invisível e manifesto. Tudo é consciência. Portanto, o que nós temos consciência? Do mundo material, dos 5 sentidos, do tocar, do cheirar, do sentir cheiro, tá? E quando a gente começa a vislumbrar este mundo da não forma, começa a ser expurgado tudo aquele conteúdo que não é necessário para a pessoa que quer evoluir dentro do caminho espiritual reter. Então aquilo tem que se ir. Então essas coisas que estão lá, essas crenças, elas são manifestadas para a gente poder elaborar, poder trabalhar com elas e equacionar. Que isso realmente é o trabalho, a elaboração, né? Tudo aquilo que acontece conosco é preciso ser elaborado, é preciso ser equacionado e é preciso ser automaticamente é transmutado. Bom, tem diversas coisas que a gente consegue perceber dentro do caminho espiritual, que diz o seguinte, tem uma outra frasezinha do Caminho Infinito que diz o seguinte, manter um estado de consciência elevado, não alcançado, é o ego. Então o ego ele infla. A partir do momento que ele infla, a pessoa acha que pode dar um salto, mas a pessoa precisa voltar para o centro. Tá? Então eu até vou procurar essa frasezinha de novo aqui para eu ler para vocês dessa frase aqui do estado de consciência não alcançado, que a gente até demos uma comentada no grupo de domingo e até falamos nesse estado de consciência não alcançado, né? Tá aqui no Sabedorias do Caminho Infinito. Então, portanto, quando a gente começa a ter a autoconfiança, começa a ter a questão da fé, que eu posso, que eu consigo, que eu isso, que eu aquilo, a gente precisa estar com os 2 pés no chão e não ter o pensamento mágico. Já foi falado isso também. Tá? Então, pensamento mágico é passar, tipo assim, né? Você tem um computador e você vai pegar, em vez de você pegar o mouse para clicar, você vai clicar em cima da mesa e dizer, não, eu vou bater em cima da mesa e vai mudar o comando do computador. Aí isso é pensamento mágico. É a mesma coisa de um controle. Vai, tipo, esse exemplo já foi dado, né? Vai passar a mão no pelo do gato para mudar o canal da TV. Não tem como, né? Então, deixa eu olhar aqui, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Assumir um estado de consciência não alcançado é coisa mundana. A consciência vive por si mesma, nós não a vivemos. E o que o Lao Tzu falou? Que é o não desejo. A partir do momento que nós não desejamos nada, nós manifestamos o equilíbrio de Yin e Yang. Céu e terra se unificam
formando um novo ser. Então, ausência de desejos. Aí diz, não, o superego ele quer. O superego ele quer fazer, ele não. O superego, ele vai fazer ao natural. O superego, ele não vai botar força. Ele vai apenas fazer. Ele vai apenas seguir o caminho do self. Porque ele está unificado com o self. Ele está trabalhando para o self, para a luz. Então ele vai fazer aquilo que ele veio fazer. Esse é o superego. Sem questionar, sem botar qualquer obstáculo, sem nada. Então, gente, a limpeza é uma situação muito, assim, para explicar, dolorosa. Dói limpar. Dói a gente estar com uma situação, não entender o porquê que aquilo acontece, mas aquilo que está acontecendo é o conflito, né? Resolva os conflitos dentro da sua própria consciência. Não existe o conflito lá fora, o conflito está aí dentro. Então muitas vezes a gente tira a responsabilidade nossa e bota no outro. Não, a responsabilidade é nossa de resolver os nossos problemas. Porque é a nossa consciência que manifesta o mundo exterior. O mundo interior é reflexo do mundo exterior. Então por isso que acontece, por quê? Porque isso precisa ser limpo, precisa vir para a consciência, porque está lá embaixo. Está embaixo do tapete. Então, como a gente vai fazer uma limpeza, outro exemplo, né? Vamos fazer uma limpeza no quarto, por exemplo, ali. Você vai levantar sua cama, vai tirar toda a poeira debaixo da cama, toda aquela sujeira, vai fazer a limpeza no seu quarto, levantar o tapete, bater o tapete, tirar o pó. Muitas vezes vai ficar alguma sujeira ainda que precisa ser removida. E é por isso que muitas vezes grandes mestres espirituais acabam morrendo de doença, porque é o resquício de informações do paradigma que estão dentro da consciência. Assim aconteceu também com Joel. Depois que ele se iluminou, que ele começou a trabalhar com curas, ele manifestou uma extrema escassez financeira, caminhando para um lado e para o outro dentro do escritório, tá? E esperando por alguns centavos de moedas. Então, meus irmãos, a coisa ela não é tão simples assim como alguns pensam, entrando neste caminho, tá? A questão da manifestação. Por quê? Porque quem colapsa a função de onda é o todo. Então, para colapsar a função de onda, para co-criar, como dizem, co-criador consciente. Para ser um co-criador consciente é preciso estar consciente. Consciente de quê? Da presença de Deus em si. Por isso que esse título deste vídeo é Limpando a Lama Inconsciente Individual. Por que inconsciente? Porque nós estamos ainda inconsciente. Nós estamos inconscientes ainda, porque nós não temos ciência do invisível. Nós não acreditamos no invisível e manifesto. Por quê? Porque todas as questões externas afetam o emocional. Quando as questões internas afetam o emocional, nós não estamos em retidão, nós não estamos em sincronia, em ressonância com a percepção consciente de Deus. Então aí nós temos que trabalhar esses conflitos de informações, os paradigmas, dentro da nossa própria consciência, não é no cérebro. O cérebro está totalmente condicionado a gerar zona de conforto, a gerar toda a questão negativa, pensamentos negativos, eles florescem muito mais do que pensamentos positivos. Então aí nós temos que fazer este caminho de volta e não é fácil, por isso que não é fácil. Porque todo o condicionamento é para o lado negativo, não para o positivo. E o positivo que muitos aplicam e muitos dizem que está no externo, não é aquilo que está sendo passado e falado. Então, aí quando a gente começa a entender a verdade, como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. É entender que tudo que é manifesto flui de nós. Cada um de nós tem um mundo que é manifesto da nossa consciência, aquilo que nós estamos
Vivenciando está dentro de nossa consciência. E assim é quando a gente faz a passagem, é a mesma coisa. Passa para o outro lado, vivencia aquilo que está na consciência em ressonância com a frequência vibratória que você está. E assim por diante. A gente vai. O caminho é infinito. O caminho é infinito por causa disso. E a gente vai rumando em estado de evolução. Então, falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, nós vamos começar aqui no nosso canal, que é o trabalho de meditação contemplativa, que nós vamos aqui falar sobre os versículos, tá? Que tem um programa de meditações, e nós vamos dar a nossa explanação aqui sobre estes versículos todos os dias, de segunda a sábado. Então nós vamos explicar aqui com a consciência tudo, vamos ler os versículos e fazer uma explicação do que significa cada versículo. Né? Cada versículo indicados pelo Joel. Então, gente, Joel Goldsmith, ele foi uma pessoa espetacular, um místico esplendoroso, o maior dos últimos 500 anos, por isso, porque ele vivenciou e ele entendeu como que funciona tudo, o universo. E mesmo depois de estando num estado iluminado, num estado de presença, sentindo a presença se manifestando, a voz silenciosa, ele ainda teve manifestações do lixo, resíduos que ainda estavam em sua consciência. E nós estamos aprendendo este caminho. Então, devemos sim ter paciência, ter calma, estudar. Como o professor falou, estuda, trabalha e ajuda. Estuda, trabalha e ajuda. Tá? Momento da catarse, se você não quiser fazer nada, tudo bem, mas elabore o momento. Sinta o momento, elabore. O que aquilo lhe traz de bom? Porque não é a questão que se manifesta, não existe mal ou bom, existe apenas aprendizado. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você.
Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.